Pesach é Zman Cheruteinu, é o tempo da nossa liberdade, da nossa libertação. Mas nos dias atuais, a pergunta que a gente se fez nos últimos dias mesmo, como celebrar Pesach quando mais de 133 judeus e judias estão há quase 7 meses no cativeiro, em Gaza? Muitos deles provavelmente já estão mortos, muitos deles estão sofrendo todo tipo de abuso e sofrimento. E nós estamos aqui. Como é possível a gente comemorar Pesach nesse clima? A pergunta é séria, a pergunta é importante. Ontem a Miriam está aqui? Miriam Tunkel, Miriam está aqui. Miriam que cuida com tanto amor da nossa comunicação, da comunicação da Betel. Ela me questionou, né, Miriam, se a gente deveria se cumprimentar esse ano com Hag Pesach Sameach. Um feliz Pesach, como? Nesses tempos de sofrimento. E o que a gente conversou foi que celebrar Pesach é a nossa forma de resistência. Mas também, além da nossa resistência hoje, como a gente busca forças? Aonde a gente busca? A gente deve buscar forças e inspiração nas gerações anteriores. Lá atrás, na Haggadah de Pesach, já está escrito Vehi she'amda. Na oração Vehi she'amda a gente lê: em todas as gerações, eles, os nossos inimigos, se levantam contra nós para nos destruir. O que não está escrito no Vehi she'amda é que em todas as gerações nós nos levantamos também para resistir. Portanto, celebrar Pesach em tempos de sofrimento é uma tradição de resistência a ser passada de geração em geração. E nesse sentido, sim, devemos dizer Hag Pesach Sameach, porque nos recusamos a não celebrar com alegria as nossas festas. Hoje, exatamente hoje, dia 19 de abril, nós lembramos os 81 anos do levante do gueto de Varsóvia. No dia 19 de abril de 1943, que era uma véspera de Pesach, era dia 14 de Nissan, os nazistas entraram no gueto de Varsóvia a fim de continuar a deportar judeus para campos de extermínio. Só que naquele dia eles tiveram uma surpresa. Eles se depararam com jovens da Organização Judaica de Combate, liderados por um moço de 24 anos, Mordechai Anilevich, do movimento juvenil sionista e socialista Hashomer Hatzair. Mesmo parcamente armados, com alguns revólveres, com armas caseiras, os combatentes surpreenderam os nazistas a tal ponto que no primeiro dia os obrigaram a se retirar do gueto. 3 semanas depois, no entanto, no dia 8 de maio, Mordechai Anilevich e seus combatentes foram assassinados na Casa Mata onde estavam, na Rua Mila, número 18. Aliás, nome de livro, Rua Mila 18. No dia 16 de maio, que marcou o final da rebelião, os nazistas destruíram também a grande sinagoga da Rua Tlomaki, uma sinagoga sem linha religiosa determinada. Ou seja, de alguma forma, uma sinagoga como a nossa, cuja liturgia, na época, era bastante tradicional, assim como nas sinagogas ortodoxas. E tinha um coral formado somente por homens. Mas essa mesma sinagoga, por outro lado, tinha um rabino que fazia a prédica não em Yiddish, como eles estavam acostumados em outros lugares, mas em polonês. E uma sinagoga onde havia um órgão para acompanhar os cantores, como era prática já nas sinagogas reformistas. Mas para os nazistas, como a gente sabe, pouco importava e pouco importa a qualquer antissemita se você é ortodoxo ou se você é reformista, se você é sionista ou se você é socialista. 7.000 judeus foram mortos durante a rebelião, 7.000 foram enviados para as câmaras de gás em Treblinka de imediato, outros 42.000 foram para Lublin, Majdanek e outros campos de trabalhos forçados. Em memória do levante do gueto de Varsóvia, hoje o meu comentário inclui as palavras
do rabino do gueto de Varsóvia, Rav Kalman Kalonymus Shapira, de abençoada memória, também conhecido como o Esh Kodesh, ou Piaseczner Rebbe. Aqui peço perdão ao Vitor, o nosso especialista em assuntos poloneses, pela minha má pronúncia em polonês. Pouco antes dos judeus de Varsóvia serem cercados e levados, Rav Kalonymus enterrou seus ensinamentos de Torá em latas de leite, que foram encontradas muito tempo depois da guerra e foram publicadas. E hoje nós temos acesso a elas. Sobre a paraxá dessa semana, especificamente, Metzorá, que trata de enfermidades que contaminam as paredes das casas, levando-as a serem isoladas por pelo menos 7 dias, Rav Kalonymus se perguntava: por que esperar para derrubar as casas? Por que não derrubá-las de imediato? E ele mesmo respondeu: porque às vezes a maior prática espiritual que nós devemos cultivar é a prática de saber esperar. A espera, o exercício da espera, nos ajuda a cultivar a fé de que coisas boas ainda virão. Mas mesmo em tempos difíceis como o nosso, Rav Kalonymus, eu me perguntei para ele em algum lugar, quando nós já aguardamos por 6 meses, quase 7 meses, a libertação dos reféns, o fim da guerra, o fim das mortes de israelenses, de palestinos também, o desescalar das tensões entre Irã e Israel. Será que é possível cultivar a fé e continuarmos a esperar que coisas boas virão? E Rav Kalonymus responde para todos nós: sim, é possível. Ele dizia assim: nós precisamos confiar que Deus pode nos ajudar a transformar até mesmo as situações e as circunstâncias mais difíceis em bênçãos. Nós nunca sabemos, quando alguma coisa difícil está acontecendo, que bênção poderemos encontrar nela mais tarde, quando olharmos para trás. Ele escreveu isso em 1940. Vamos imaginar que ele escreveu isso passando fome, passando sede, morando num lugar provavelmente com muitas outras famílias, apertado, no meio do gueto de Varsóvia. Se ele não tem voz de fala, como a gente diz, quem terá? Para dizer que apesar de tudo isso, a gente precisa continuar a esperar e acreditar que momentos melhores virão. Saber esperar, portanto, é uma prática espiritual e um ato de resistência ao mesmo tempo. Na resiliência é que o judaísmo religioso e o judaísmo humanista secular se encontram. A resistência, aliás, que está refletida no hino Zog Nit Kinmol, o hino dos partisãs, Shira Partizanim, do poeta Yiddish Hirsch Glick, inspirado na rebelião do gueto de Varsóvia, do qual destaco em português alguns trechos que, respeitosamente, eu trouxe para vocês da tradução da nossa querida maestrina, Ugeta Sendax, da Casa do Povo, que já esteve aqui na Betel. Ugeta que está, se não me engano, com 97 anos e absolutamente saudável, plena, consciente. Um exemplo de mulher e de judia para todos nós. Ela traduziu assim: nunca digas que esta é a sua última caminhada. Chegamos com a nossa angústia e com a nossa dor. E onde caiu uma gota do nosso sangue, brotará nossa coragem e o nosso espírito. O sol do amanhecer brilhará e dourará o nosso hoje. E o ontem desaparecerá, levando embora o inimigo. Mas, se demorar o sol, e se a alvorada demorar a chegar, que esta canção seja uma mensagem, e que ela seja passada de geração em geração. Que saibamos praticar a espera. Sag nicht gern mal, als du gehst dem letzten Weg. Himmel bleiene verstellen bläue Tee.
Kommen wird noch unser ausgebänkte Schuh. Es wird abheugt und unser Trott, wir sind da. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schuh. Es wird abheugt und unser Trott, wir sind da. Von grünen Palmenland bis Land von weißem Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weg. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut, sprotzen wird durch unser Pure, unser Mut. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut, sprotzen wird durch unser Pure, unser Mut. יישר כוח.